Fala galera que está acompanhando aí o canal Corolla na Estrada, passando aqui para falar um pouco da diferença, né, do mesmo percurso que eu fiz agora, né, de Vitória da Conquista para Barra da Estiva. Já postei um vídeo aí no YouTube que meu carro faz 13,7 km/litro. Nessa viagem que eu fiz ele só fez 12,2 km/litro. A diferença foi que na viagem anterior, que ele fez 13,7 km/litro, eu saí de noite e vim em um rojãozinho entre 80, 90 e 110, com ar-condicionado ligado. Nessa que eu fiz, eu vim com o ar-condicionado ligado, eu vim com a velocidade aí média em torno de 90 até 120, certo? E aí o carro fez 12 km/litro. Eu vou estar mostrando vocês a estatística de quanto eu gastei, de quantos litros eu gastei também e o valor em espécie, em dinheiro, tá? Vou estar mostrando também a diferença que se a gente rodar em uma rotação de 2.000, 2.500 giros, a gente tem um ganho elevado em ganhos de gasolina, né, que fica no tanque, e também de km que você ganharia com essa gasolina. Em vez de você perder, você ganhar. Vamos lá, pessoal, para o comparativo de consumo do Corolla XEI 2009 manual. Na viagem anterior, eu rodei 173 km, certo? O carro fez 13,7 km/litros e eu gastei 12,62 litros. Eu saí nessa viagem umas 5h30 da tarde, com ar-condicionado ligado, de Vitória da Conquista para Barra da Estiva, certo? Com um rojãozinho de 80 até 110. Nessa viagem que eu fiz de agora, eu rodei a mesmo km, o carro só fez 12,2 km/litros e gastei 14,18 litros. Vim um rojãozinho mais pesado também, vim entre 90 e 120. E saí no meio-dia. Lembrando que o fator clima interfere muito em gastos tanto de pneu quanto de combustível. A diferença das duas viagens que eu gastei em litro foi de 1,56, que é essa diferença aqui, ó, certo? A gasolina em minha cidade, eu sempre abasteço fora da cidade. Eu rodo uns 8 km para ir buscar gasolina, porque dentro da minha cidade é 4,70. Então, fora da cidade, eu abasteço a 4,39. E no final do mês, eu tenho um lucro aí de quase 80 e tantos reais, certo? Porque eu abasteço muito, viajo bastante. Aí a viagem anterior, eu gastei 55,40, certo? E nessa viagem eu gastei 62,25. A diferença de valor foi 6,84. Isso para uma viagem de 2 horas, viu, gente? Imagina aí quem é caminhoneiro, quem é Uber, quem é táxi, quem faz ligeirinho, até essas grandes empresas aí. A média de óleo que a gente tem que fazer é muito importante. Então vamos prosseguir aqui. A perca em km foi de 19,03 km rodado, certo? A perca de litro foi de 1,557 ml, certo? Que dá 1,5 litro. O valor que meu carro roda por cada quilômetro rodado, ele gasta 36 centavos, certo? E a perca em dinheiro foi de 6,84. Se eu somar esse 6,36 aqui vezes o 19, vai dar 6,84, certo? E aí o gasto em ml que meu carro faz por cada km, ele gasta 81,96. Só que esse cálculo médio aqui eu fiz em cima da rotação de 2.000 a 2.800 giros, que é quando o carro está entre 90, 110, 120, chegando até os 3.000 giros, né? Vale ressaltar também que vocês, para fazer esses cálculos, tem que ter em mente o valor da gasolina, quanto seu carro vai gastar, fazer o cálculo tudo exato, sem perca nenhuma. Bom, pessoal, para que ninguém tenha perca, eu fiz um esboço de cálculo médio de consumo para vocês fazerem do carro de vocês. Quando vocês forem fazer qualquer viagem, vocês já fazem o planejamento.
Primeiro, gasto em litro vai ser o km rodado que vocês vão percorrer, dividido pelo km médio de litro que o carro vai apresentar no final da viagem, certo? Segundo, valor gasto em dinheiro que você vai gastar para rodar aquele percurso. Vai ser o resultado gasto em litro deste aqui, vezes o valor da gasolina que você abasteceu no seu carro. Terceiro, perca em km rodado. Vai ser a diferença gasta em litro entre as duas viagens, vezes o km médio rodado da última. Vou dar um exemplo. Na minha viagem anterior, meu carro fez 13,7 litros médio na estrada, certo? E nessa última agora, ele só fez 12,2. Então dá uma diferença aí, ó, que eu gastei a mais de 1,56 litros. E uma diferença de 1,56 km médio na estrada também. Para mim descobrir quanto que eu perdi de km, é só eu fazer essa multiplicação aqui, entendeu? Aí vai dar 19 vezes 0,3 km perdido. 4. Perca em litro. Vai ser a diferença entre os dois gastos de litro de cada viagem. Um exemplo. Se na viagem anterior eu só gastei 12 litros e nessa eu gastei 14, automaticamente eu gastei 2 litros a mais. Ou seja, eu perdi 2 litros. Certo? Quinto, valor por a cada 1 km rodado. Vai ser o valor da gasolina dividido pelo km médio rodado. Vou dar um exemplo. Eu paguei na gasolina R$ 4,39 e meu carro nessa última viagem só fez 12,2 km litro rodado. Automaticamente, por cada litro rodado, o carro gastou 36 centavos. Sexto, perca em dinheiro. Vai ser a perca em km, que foi os 19,03 que o carro fez, né? Vezes o valor de cada 1 km rodado que o carro rodou na estrada. Se ele gasta 36 centavos, eu vou fazer esses 36 centavos, essa multiplicação aqui. Automaticamente eu perdi R$ 6,84. Gastos em ml por cada 1 quilômetro. 1 litro é igual a 100 ml. Eu só faço a subtração de 100 ml dividido por 12,2 km litro. Automaticamente, a cada 1 quilômetro, o carro gasta 81,96 ml. Certo? Lembrando, pessoal, que eu rodo pesado. Nessa minha viagem agora, a última, eu vim com 5 pessoas e com ar-condicionado ligado. Na anterior, eu vim com 4 pessoas e com mala e com ar-condicionado ligado, certo? Fica a dica aí. Estou disposto a ter opiniões aí de vocês. A gente aprende assim, a cada dia a gente está aprendendo. E um forte abraço.